Oi, pessoal, bom dia. E aí, tudo bem? Vou gravar mais esse videozinho aqui para vocês, né? Eita, vamos ajeitar aqui que tá me pegando. Ai, Jesus, gravar mais um vídeo. Vou lavando aqui minhas panelas. Vou gravar mais uma historinha de Trancoso. Ou uma historinha real. Acho que é mais real, né, gente? É real, não é brincadeira, não. Falou, Vinícius? Gente, a capacidade para tudo nessa vida, né? Há muitos anos atrás... Oi. Já vou. Tinha um senhor que morava aqui na Rainha. Ele não, dizem que não era peça muito boa. E ele não se entendia muito. Ele não se entendia muito com o genro. Aí um certo dia, o cara também, o genro, não era fluxicheiro, e ninguém sabe dos dois quem era. Dizem, o pessoal conta, né? Eu era muito pequena, mas ainda eu lembro desse acontecido. E como eu lembro, não vi a cena, porque jamais eu ia olhar, a mãe não deixava, nós era muito pequena, mas eu lembro desse acontecimento. Acho que, se eu não me engano, um dia, não sei se foi um dia de domingo, foi um dia de semana. Acho que os dois estavam tungados, nenhum era fluxicheiro, um era pior do que o outro, e eles se desentenderam. Terminou que a briga foi rendendo, a confusão foi rendendo, o bate-boca foi rendendo, e saíram no tapa, saíram na porrada, saíram ali na cacetada. E eu só sei, gente, que a questão foi só aumentando, a briga foi só aumentando, e ninguém conseguiu conter. Se um era bruto, o outro era cavalo. Se um latia, o outro relinchava. Era assim. Dessa forma, antigamente, as ignorâncias ultrapassava os limites dos limites, né? Ultrapassava os limites dos limites. E a questão em si não foi contida. E essa briga começou a render. Eita, aí lá em cima tá uma briga, lá em cima tá uma briga, e lá em cima tá uma briga. Só era a conversa do povo. Eu era muito pequeno. Eu acredito que eu tinha, não sei se eu tinha 10 anos na época. Agora tá uma briga lá em cima, tá uma briga lá em cima no alto. Tá uma briga lá em cima no alto. Aí depois chegou os comentários, que era fulano e beltrano. Não vou dar nomes porque não vem ao caso. Isso foi um acontecimento que aconteceu há muitos anos no passado, mas são histórias reais que aconteceram aqui, né? Mas não vamos envolver as personagens, né? Não vamos envolver as personagens de maneira alguma. Vou só contar a história para vocês, porque coisas que a gente nunca esquece, né? De um caso desse, de um acontecido desse, que no fim terminou sendo um acontecido muito trágico. E se sabe que brigas, discussões, quando não é contida, e a ira dos seres vai aumentando cada vez mais, aí não tem como ser. Às vezes as pessoas se recusam, que tá ali, né, os presentes se recusam a se envolver para não entrar em questão, entrar em confusão, e às vezes aqueles, quando se envolvem, não contém, não consegue fazer nada. Então, gente, só sei que o negócio começou a ficar, a discussão começou a ficar cada vez mais pior, e a mulher do rapaz entrou na briga, né?
entrou na briga, um era pai, o outro era marido, mas o pior dos piores nesse acontecido foi que a filha ajudou o marido tirar a vida do pai. Assim, não sei, aqui dali, isso é coisa do inimigo, que naquele momento a menina, acho que deve ter cegado da raiva, do ódio, não sei se ela tinha alguma mágoa do pai, se tinha alguma queixa, mas nada justifica. E o que aconteceu que terminaram tirando a vida do a pau lá, entendeu? Foi um absurdo na época, um absurdo dos absurdos. Como pode? Por isso que eu digo, eu acho que no momento desse, quem está agindo ali é o inimigo, porque como que uma filha está ali entre o marido e o pai e não tenta conter um dos dois, não tenta amenizar a situação, né? Nem que entrasse no meio, gritasse, empurrasse um, empurrasse outro, saísse puxando o marido para trás e gritasse por alguém para poder ajudar, para poder acabar aquela questão, para não ver o pior acontecer, mas não. Ajudou e desceu o pau. Ajudou e desceu o cacete, gente. E terminou que foi uma morte trágica, acabou com a parte da KB, né, do Senhor. Foi um absurdo na época. Um morto, o outro deu no pé, né, e sumiu. A filha, não sei onde foi parar, não lembro, eu era muito pequena, eu não sei, ela foi embora também, ela foi embora daqui da rainha e depois, com o tempo, muito tempo depois, ela faleceu. Mas não é brincadeira não, imagina como pode um ser humano ser tão cruel, né? Como pode o ser humano ser tão cruel, o ser humano ser tão cego, o ser humano ser tão sem Deus, tão sem amor, né? No momento desse, não buscar não buscar fé, não buscar acreditar que o Pai Eterno é o Salvador e o Libertador de tudo, né? E naquele momento, se deixar levar a raiva, a ira e fazer uma coisa dessa, né? Fazer uma coisa dessa, tirar a vida do próprio pai, ajudar o marido a tirar a vida do próprio pai de forma tão brutal. Brutal numa situação que quem viu, ainda tentaram, né, salvar, ainda pegaram para levar, não sei se ainda chegaram a levar o senhor para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e chegou a óbito. Mas o que mais, desde a época desse acontecido, o que mais me chocou, e até hoje eu fico pensando, é como uma filha é capaz de fazer uma coisa dessa. Por mais raiva, mágoa, alguma coisa que ela tivesse com o pai, mas nada justifica o que ela fez, nada. Gente, é um absurdo. Então, mais um caso, mais uma história real que aconteceu aqui dentro da rainha há muitos anos atrás. Mais uma barbaridade, né? Uma barbaridade das grandes. Imagina como as duas famílias não ficaram, né? As duas famílias. Mas é assim mesmo. O sofrimento foi grande, mas Deus vai acalentando. Agora, esquecer, quem passou nunca esquece. Porque eu nunca esqueci esse caso. Nunca esqueci. Como pode? Sempre que eu subo lá no alto, eu lembro. Sempre que eu subo lá no alto, eu lembro do acontecido. E quem viu e conta,
ao estado que o homem ficou, foi deplorável mesmo. Então é isso aí, gente. Mais uma historinha real, relato de Rainha Isabel. Curta, comente e compartilhe. Beijo, fiquem todos com Deus.